período a gente foi em 10 pessoas, 12. E agora quando a gente chega e vê, eu não sei a conta bem certa de em quantos a gente está, alegra o nosso coração e muito em saber que Deus está transformando corações de jovens na nossa cidade. E a gente crê que o Senhor tem um plano preparado para o Zion. O Zion não é simplesmente um lugar para a gente vir e só brincar e só se divertir assim. O Zion é um lugar para a gente adorar a Deus e mostrar para a juventude de hoje em dia que aqui a gente é livre e que a gente não precisa de nada, de droga, de nada para se sentir feliz. Não precisamos de uma música diferente para se sentir feliz. A gente precisa o que a gente precisa é apresentar Jesus para as pessoas. Então, para a gente falar um pouco, a gente agradece muito o Fabian. E como ele falou, a gente tem um amor por ele incrível. Desde o primeiro dia que a gente conheceu o Fabian, a gente sabia que ele era uma pessoa diferente. Para tudo, ele é palmeirense, né? Então não tinha como não gostar dele, né, cara? Para os palmeirenses aqui, ó. Tá bom. Presta atenção, pessoal. Presta atenção aqui. Para quem não é palmeirense, no final ali, se você quiser ser libertado do time que você torce, a gente vai estar fazendo uma oração ali atrás, tá? Você vai sentir durante essa pregação torcer pro Palmeiras, vai ali atrás que a gente faz a oração. Galera, então, eu quero me apresentar também, eu sou o Rafael, ele já tinha falado. E para nós é uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Ver o quanto cresceu, né? Como ele disse, nós éramos em 10 e foi muito massa, porque foi um acampamento. A Nayara, a Tayana participaram com nós aquela vez, né? Foi o primeirozinho e foi muito massa, cara. Foi muito massa e a gente se divertiu muito. E mesmo naquela época, a gente sendo virado, que a gente vai poder compartilhar um pouco com vocês, Deus deu muita graça pra gente, amém? Então, eu peço que vocês, se você está com o teu celular ou com a Bíblia no papel mesmo, peço que você abra lá em Malaquias 4:6, para a gente compartilhar da palavra com vocês. Quem achar diz amém aí. Amém. Oh, ainda tem os crentes. Eu vou ler então. Quem não está com a Bíblia, presta atenção que eu vou ler daqui de cima. Eu só peço que vocês prestem atenção. Agora deixa o colega do lado. Depois a gente vai ter um tempo para pular, se divertir, mas no momento deixa e presta atenção aqui que eu creio que Deus quer falar com a gente nesse momento. Então, lá em Malaquias 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 6, fala isso aqui. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Cara, esse texto, ele parece tão simples, mas ele é incrível. Ele é incrível não só pelas palavras, dava da gente só ler esse texto e ir embora nesse exato momento, só pelas palavras que ele fala. Só que se a gente vê o momento da história que passava quando esse texto foi escrito, é muito mais legal. Se a gente vê, Malaquias é o último livro da Bíblia. Então, essas palavras são no final do Velho Testamento. E é muito massa pensar que depois, quando acaba o Velho Testamento, eu vou contar um pouco de história para vocês, quando acaba o Velho Testamento, depois dessas palavras, desse texto que a gente acabou de ler, há um cessar da voz de Deus. Deus para de falar com os profetas por 400 anos. Se você achar uma Bíblia mais antiga, tem Bíblias que tem 4 páginas separando o Velho do Novo, simbolizando a época das trevas, que nem foi conhecida. Então, se a gente parar para pensar bem, Deus terminou o Velho Testamento falando sobre família. Então, a gente pensa, às vezes família é uma coisa tão brega, hoje em dia não existe mais família. Então, se a gente ler esse texto na profundidade, a gente vai perceber que Deus queria falar sobre família. Que Ele queria que os corações dos filhos se voltassem para os dos seus pais. E isso também entra um monte de coisa, tipo, o nosso coração se voltar para o dele. Porque Deus é o nosso Pai verdadeiro, que nunca vai nos abandonar. Então, essa palavra é só para a gente introduzir, porque eu e o Rafael viemos aqui, na verdade, para contar um pouco da nossa história. Compartilhar um pouco do que Deus fez e tem feito. O português está triste, né? Tem feito na nossa vida.
Então eu vou começar a contar um pouco da nossa história. Então, eu como um bom filho de pastor, nasci na igreja. Para quem não sabe, meu pai se chamava Alvino Krupzak e ele era pastor da igreja. Então, desde criança, eu fui no ministério infantil, eu cantava os hininhos, glória, dependendo da igreja que ia, com essa voz maravilhosa que eu tenho. Os irmãos faziam assim de vez em quando, tipo assim, mas, sabe? E desde criança a gente era super normal. Também sofri o bullying de crente por ser criança. Na escola sempre falaram assim, ó os pastorzinhos, e nós recebíamos, falavam, em nome de Jesus. Eu sei que tem galera aqui que na escola sofre por causa disso, porque eu sofro até hoje com o pessoal fazendo isso. Então, a gente, desde criança, normal, brincava, fervia, batia nos irmãos, brigava mesmo, nós se caceteava mesmo no pau de vez em quando. E era normal, a gente ia no culto todo domingo, a gente tivemos uma infância que nem todo mundo teve. A gente foi na escola, tinha nota baixa também, de vez em quando as notas boas. A gente teve uma infância normal, totalmente normal. Então, conforme foi passando, a gente foi crescendo, a gente foi, sabe, foi um momento normal. A gente foi adolescente, a gente foi tudo. Então, a gente começou... Então, nossa história começa quando a gente tinha por volta de 11 anos. A gente tinha 11 anos e pouco. E é ali que a nossa história começa a mudar um pouco, né, Rafa? Que a nossa história começa... Até aí estava tudo normal. Tudo seguindo certo, o caminho de uma família normal. Então, quando nós tínhamos 11 anos, a gente tinha um retiro para ir. E era um retiro que estava marcado na nossa família. Tínhamos ido uma vez nesse retiro, e era um retiro para famílias, realmente para famílias. Então, a gente estava muito ansioso para aquele retiro. Nós era bem novo, então nós ficava assim, nós não conseguíamos nem dormir. Nós assim, meu Deus, nós vamos viajar. E o engraçado é que nosso pai, ele trabalhou muito. Meu pai, ele era pastor, mas nos tempos vagos que ele não estava trabalhando, ele batia massa, sabe? Trabalhava como pedreiro, às vezes fazendo coisas na igreja, fazendo muros assim na igreja. Às vezes ele trabalhava com jardim também, tinha uma adoração por jardim. Então nós crescemos assim. Então, e ele trabalhou muito aquela vez para conseguir nos levar para esse retiro. Porque não era um retiro tão barato, que era num lugar bem legal, e a gente ficou muito ansioso. Nossa, vai ter esse retiro, vai ser muito legal. E sabe como que é, né? Quando você é novo, naquela idade de 10, 11 anos, quando você sabe que você vai viajar para algum lugar, cara, você fica fora de si. Eu não sei o que acontece, mas tipo assim, meu Deus, vou viajar. Não, porque eu tenho que ajeitar minhas malas. Porque não esquece isso. Não, e tem que achar roupa e achar isso. E nós estávamos muito ansiosos. Nós estávamos assim, com muita vontade naquele retiro. Então, passou os dias, foi chegando, se aproximando da data, e a gente arrumou as malas, um dia antes, a gente arrumou as malas. A gente dormiu assim, acho que pelo que eu me lembro, a gente foi dormir umas 3 da manhã, porque não vinha o sono, não vinha o sono, e a gente queria muito aquele dia. Então, a gente dormiu, e no outro dia, a gente acordou assim, a gente... escutou, na verdade, um vulco assim na casa, a gente acordou, e daí a gente pediu para a mãe, o que aconteceu? O que está acontecendo? Cadê o pai que não está aqui? Então, ali começou um pouco do choque nosso. Estava tão ansioso para essa viagem, e daí naquele momento a gente chega ali, e a gente pede para nossa mãe, cadê o pai, mãe? E daí a mãe meio chorando, assim, meio sem saber, lembra, Rafa? Sem saber o que falar. Ela pega, piazada, o pai de vocês, o Alvino, ele não está nada bem. Ele sentiu uma dor no estômago muito forte e ele teve que ir para o hospital. Mas não é nada. Eu já arranjei uma carona para vocês vão e a gente encontra vocês lá. Nesse momento a gente estava preparadaço para viajar. Só que quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou, puxa, o que aconteceu com o pai, né, cara? O que a gente vai fazer? E a gente era criança, então a gente não entendia muito o que estava acontecendo naquela hora. E a mãe meio desesperada, porque o seguinte, meu pai era, um cara de 1,90m. Pensa num cara de 1,90m. Vocês veem a altura do Círio, você já entende, 1,90m. Ele era mais gordo que eu, é claro, né? Ele era bem gordinho. E ele
tinha ficado doente e deu ver ele na cama, cara. Ele nunca, né? Eu nunca vi ele, velho. E um dia, aquele dia ele ficou tão doente, cara. Ele já tava ficando meio doente. E ele ficou tão doente que ele teve que internar, cara. Ser internado. Então, pra gente foi um choque muito grande, cara. E a gente começou a pensar, puxa, o que aconteceu com o pai? Mas a gente queria ir tanto no retiro. E ele se importou tanto que lá no hospital ele falou, Zilda, acha uma carona aí pra eles, né? E a gente achou uma carona, né, Gabão? Então o pastor Rubens, né? Que era o nosso pastor, nosso segundo pastor da igreja, falou assim, cara, eu levo vocês. Na época a gente tinha muito massa, porque o nosso pai tinha uma Ipanema e ele tinha um carrão, assim, né? Mas a gente foi a viagem meio assustado, cara. E foi nós três assim, cara. E quando nós estávamos lá no retiro, a gente começou a perceber que os pastores passavam por nós e começavam a cochichar, cara. E criança, eu digo, ó, adolescente tem aquela coisa de curiosidade, né, cara? Os caras começaram a falar com nós sem entender. Nós falava assim, puxa, o que está acontecendo, né, cara? E a gente queria saber muito o que estavam falando, o que estavam escondendo da gente. E o mais engraçado é que nós chegávamos bem empolgados. Sentia um monte de gente conversando, assim, nós chegava, parava o assunto, cara. Era muito estranho, era tipo assim, o Rafa lá é o assunto e eu aqui. Oh, vamos lá com aquele pessoal. E eles tudo conversando e falando de alguma coisa, nós chegava, opa. Encerrava assim. E olhavam para os lados, e olhavam para o outro lado. Então, aquele dia a gente recebeu uma notícia triste. A gente estava durante o retiro e uma pastora, eu lembro até hoje da cena, do momento, isso faz por volta de uns 5 anos, né? 5 anos, é. E ela chamou nós num canto e falou assim, pesado, vem aqui, sentem que eu preciso conversar com vocês. O Mateus, eu, o Rafa, chegamos. E nós estávamos brincando, piscina, imagine um hotel cheio de piscina, todo o entretenimento que tinha. E ela chamou e disse assim, piazada, vocês lembram que o pai de vocês estava no hospital? A gente lembra, e eu lembro de falar até, ele estava bem, ele só estava, a gente não sabe, eu lembro de olhar para ela e falar assim, a gente não sabe por que ele não chegou ainda, vocês sabem de alguma coisa? E ela olhou com uma cara assim, triste, meio com uma agonia de falar e falou assim, infelizmente o pai de vocês tem um problema na barriga, demorou para descobrirem o que é, e o nome científico se chama trombose mesentérica, mas a gente chama de trombose no intestino, e é uma doença, é um problema que é a trombose da perna que sobe para o intestino. E a gente pensou, nossa, e ela falou assim, ele teve que fazer uma cirurgia, mas ele já está bem. E naquele momento a gente ficou triste, mas quando ela falou assim, ele já está bem, nós ficamos assim, muito felizes. Nossa, a gente começou a criar expectativa, né? Mas eu quero que vocês parem e prestem atenção. É nessa hora que a gente começa a pensar, puxa, eu amo meu pai, cara, eu me importo muito. Porque quando a gente sabia que ele estava doente, tudo bem, mas quando falaram que ele tinha sofrido uma cirurgia, cara, que ele teve que passar por uma cirurgia, cara, parece que passou um filme, cara. Puxa, meu pai podia estar aqui brincando nas piscinas comigo, nós podia estar se divertindo aqui, entende? E a gente começou a bater um desespero. Deixa eu pegar esse aqui, que o meu tá falhando um pouquinho. E começou a bater um desespero assim na gente, porque o nosso pai gostava muito de água, gostava muito de piscina até, tanto nós se criamos indo em rio, cara. Nós era meio pobre na época, então nós se criamos indo em rio, cara. Que o meu pai era muito louco, ele pegava umas boias assim, sabe? Sabe como é que é aquele negócio de pobre, né? Pobre não pode ir sozinho, ele pega uma carrada de galera e levou tudo nós, cara. Mas quando a gente recebeu essa notícia e a gente preparando essa mensagem, eu pensei, puxa, é nessa hora que a gente sofre aquele impacto, cara. Que eu acho que é Deus falando com nós, o teu pai, cara, você se importa com o teu pai, você ama teu pai. E quando você olha, tipo, você tá no dia a dia e você não presta atenção, mas quando ocorreu aquele choque ali, eu parei e pensei, puxa, como eu me importo com meu pai, cara. Como eu amo meu pai, cara. E tudo que eu queria era chegar em casa, cara. Nós não estávamos mais nem aí para as piscinas, cara. E nós tivemos que ficar, porque a nossa mãe, né, pensou, é melhor vocês ficar. E então a gente ficou na viagem, voltamos. E quando nós voltamos, nós sentimos um clima muito estranho, cara, na casa. Lá em casa nós geralmente somos muito alegres, vocês conhecem a gente. E a gente estava lá. E a minha mãe e a Priscila chegaram para nós e falaram assim, teu pai não está bem, cara. Teu pai está muito mal. E nós era bagunceiro, nós ficamos sérios, cara. Nós ficamos sérios, juro para você que nós ficamos sérios. E frisar que pelo que vocês perceberam, que ele nos levava em rio, então nosso pai era um cara, o Rafa, a gente esqueceu de comentar no começo, nosso pai era aquele paizão com ão no final, cara. Assim, ele era um cara incrível. Aí eu lembro assim dele, tipo assim, nos defender, nós fazíamos as coisas erradas, ele lá nos defender.
E, tipo assim, o meu pai, ele tinha um jeito muito engraçado de trabalhar com as coisas. O castigo dele era a coisa mais legal. Vocês iam adorar o castigo do meu pai. Chegava os boletins. O Mateus está aqui de prova para falar. 5, 6, 7. O 7 nós fazíamos. Yes! Oh! Quando tinha um 6 ali no meio. Glória a Deus, matemática. Tem um 6 aqui em matemática. Que coisa boa. Eu tô sentindo que o pessoal tá se identificando aí, ó. Tá tendo uns amém, uns glória a Deus. Eu senti também. Senti que esse cantinho aqui ficaram mais quietos, mas aquele canto começou a fazer. Glória a Deus. A meninada lá atrás chegou de... Não é só eu, né? Então, meu pai olhava com uma cara de muito sério para nós. Falava assim, pesada, essas notas não são aqui, eu dou, digamos assim, para vocês. E para vocês melhorarem, eu não vou dar castigo para vocês, não vou dar um castigo para vocês ficar no quarto ou tem que fazer faxina, não. Vou levar vocês na piscina. E era sempre assim, cara. Eu cansei de lembrar. Vocês estão gelando, um paizão com mesmo no final. Eu vou levar vocês na piscina. E nós ficamos, vamos fazer as coisas assim, vamos continuar tirando esses 6, 4, nós vamos na piscina daí. Então, nós cansamos de ir em piscina, jogar bola, ele não sabia jogar bola. Então era uma lástima, porque daí nós queríamos aprender a jogar futebol. Imagine você querer aprender a jogar futebol com um cara que não sabe. É assim que faz, pesado, é assim. Não saía, ele marcou até um horário, caiu para a igreja jogar. Meu Deus. Ele era o pastor da igreja, vamos tirar ele como do jogo, né? Então, e daí, ele era literalmente um pai, tipo assim, incrível. Ele sempre trabalhou muito, a gente nunca foi muito, ele nunca teve muita estrutura financeira, assim, digamos, ele não tinha muito dinheiro para nos dar do melhor, as melhores roupas, as melhores coisas, mas o que ele não tinha de dinheiro, ele tinha de amor. Então, se a gente parar para pensar nesse momento, a gente percebe que não tem dinheiro que compre o amor. Quantos jovens a gente vê, a gente pensa que os caras têm tudo, a gente vê o Chorão, vamos jogar mais para péssimo e tudo. O cara tem tudo, o cara é famoso, anda bem de skate, para piazada do skate, aqui lembra. O Chorão, cara, o cara destruía o skate, desumanizava. E famoso, com milhões de pessoas ao redor. E quando ele escreve uma música, ele canta que ele tem milhões de pessoas ao redor dele e ele se sente sozinho. Porque ele não tem uma coisa chamada Deus na vida dele. Deus é o único capaz de suprir tudo que a gente precisa no coração. Não tem droga, não tem menina, não tem piá que vá suprir isso que falta no nosso coração. A única coisa que pode suprir o que falta no nosso coração é Deus. E a partir do momento que você entende que Deus, ele supre as necessidades do nosso coração, você para de sofrer. Você não consegue ser triste. Você anda para um lado e fala assim, cara, hoje um cara olhou para mim e me xingou, mas glória a Deus porque ele me xingou. E eu vou orar por ele ainda. Hoje um cara me chamou de crentinho, glória a Deus, sou mesmo, receba essa palavra. Hoje um cara chegou para mim e disse assim, cara, para que Deus aí você não pode ficar com as meninas? Piazada, agora não escutei nenhum amém agora. Agora vou repetir para ver se sai um amém. Você não fica com as meninas? Tem os crentes aqui no meio. Cara, como assim você não fica com as meninas? Cara, e daí você pode, pesado, vocês podem dar umas respostas assim. Eu não preciso ficar agora, porque o dia que eu achar a menina certa, eu vou casar com ela, vai ser a menina para casar. Então, e eu só queria enfatizar que ele era um pai incrível. Já fui para outros lados aqui, e eu queria enfatizar que ele era um paizão. Pode continuar. Como a gente estava falando, né? Ele começou a ficar doente, a gente meio sem entender nada. O Mateus era o mais velho, o Mateus já entendia um pouco melhor. Mas eu e o Gabriel ficamos desesperados, cara. O que a gente vai fazer agora, né? Sem nosso pai, sem a gente né? E sabe o que me emocionou muito, e me puxando na memória, era a gente ir para a escola e a gente não saber se a gente ia voltar e ter a notícia se ele tinha morrido ou não tinha. Porque ele começou a ficar muito doente, cara. E a gente teve que sentir na pele o que é sentir falta, cara. A gente teve que sentir na pele o que era... Cara, o que eu mais queria era abraçar meu pai, velho. Ele ficou 38 dias no hospital, cara. Antes dele morrer. 38 dias. E a gente não pôde ver ele nenhum dia, velho. E a gente não sabia, cara, se a gente ia chegar em casa. E às vezes a gente chegava em casa, o pessoal tava feliz. Uou, ele tá melhor! E às vezes a gente chegava em casa, o pessoal tava chorando e a gente ia fazer o quê? A gente não ia fazer nada. E a gente era criança e a gente só sabia orar com a família, cara. E a gente orava porque mesmo a gente tá tudo errado, a gente confiava em Deus, cara. A gente confiava muito em Deus.
E ele ficou 38 dias, cara. E a gente desesperado, com medo. E teve a eleição, cara. Naquela época era para ter eleição, né? Os candidatos, né? Os candidatos, tudo. Ele foi para UTI, tava melhorando e tal. Ele tava ficando bem bom porque ele tava recebendo um tratamento melhor. E ele foi para UTI e ficou lá um período, começou a se recuperar e passou 37. No 37 dias, a gente foi... teve a eleição, todos os médicos, os enfermeiros foram votar. E a enfermeira era amiga da minha mãe e deixou a gente entrar meio clandestino, meio escondido, né? E a gente pôde entrar, cara. E eu falei pro Fabiano aqui no começo que a gente, depois de tanto tempo, já foram 5 anos, né? A gente, depois de tanto tempo, a gente começou a cicatrizar um pouco. A gente não para todo o tempo para lembrar, né? Até esses dias ele ia fazer 50 anos. Só que a gente não para muito para lembrar, né? A gente hoje só tem a agradecer o que Deus tem feito, né? A gente vai poder compartilhar um pouco com vocês aqui. E no 37º dia, vamos dizer assim, a mulher deixou nós entrar, cara. E pensa pro Cílio entrar. Eu lembro muito nítido do Mateus, desesperado lá na porta, nervoso para entrar. Nós, todo mundo nervoso, pensa. Tinha dias que ele ia pra UTI e a gente ficava lá na porta só pra ver ele passando de maca, cara. Pra gente dizer um tchauzinho. E meu pai, pra se fazer de forte, ele dava um tchauzinho dando risada, cara. E eu tava parando pra pensar o quanto ele sofreu naquela época, que era uma doença, né? Muito dolorida por ser no intestino, teve que fazer uma cirurgia, tudo, sabe? E por Deus, né? Deus tem todo o plano e eu louvo a Deus porque Ele é demais, cara. Você pode estar passando por tudo e Ele é demais, Ele planeja tudo. E Ele deixou a gente ver Ele um dia antes, cara. E a gente foi ver Ele, cara. E isso eu e o Gabão damos muita risada, a gente chora lá em casa às vezes lembrando, porque quando a gente foi ver Ele, cara, Ele não pediu, Ele não se preocupou em falar que Ele estava mal, cara. Eu lembro da gente chegar no quarto e Ele olhar pra gente e falar assim: filho, massageia meu pé aí, cara. E Ele tinha 105 quilos, mais ou menos, e ele tava com 40, cara. Ele tava do tamanho do Mateus, cara, pra vocês terem ideia. E ele tava muito magro. Eu lembro dele escondendo a barriga que tava aberta, cara, porque tava aberto, porque ele tava fazendo cirurgia. E ele falou assim: massageia meu pé aí. E nós três fomos lá e massageamos, né? Porque é aquilo que a gente falou, cara. Quando você vê que o negócio tá feio pro teu lado, você se importa, você vê que você ama de verdade. Entende? Às vezes no dia a dia você se esquece de dizer aquelas palavras: eu te amo. Então quando eu estava preparando essa mensagem, cara, eu comecei a perceber: puxa, eu posso falar eu te amo mais lá em casa. Eu posso falar eu te amo mais. E eu comecei a, lá em casa eu olhei pra Daiane hoje e falei assim: Dai, eu te amo, eu quero que você saiba disso, sabe? E você começa a escutar palavras que você pensa que você nunca escuta. A Daiane olhou pra mim e falou assim: eu também te amo, cara. E isso é precioso, Deus quer resgatar isso pra nossa geração, amém? E no 37º dia ele olhou pra nós. Pra mim o Gabriel tava começando na carreira do basquete, né, Gabão? Altos Michael Jordan, Kobe Bryant. E nós tava muito faceiro. E meu pai fez uma pergunta que marcou muito pra gente falar que ele era um paizão com ão mesmo no final. Ele olhou pra gente e falou assim: e aí, pesada, compraram o tênis de basquete? E ele tava mal, cara, no hospital. E ele pediu pra gente comprar o tênis de basquete pra vocês. E a gente, aquelas palavras marcou muita gente, cara. Aquele dia ele tava muito bem, cara. Ele tava muito, muito bem mesmo. E ele olhou pra gente e falou isso, né? Compraram o tênis de basquete. E nós dissemos sim. Eu lembro da gente falando: pai, a gente comprou um banco imobiliário, cara. A gente vai jogar em casa, porque ele gostava muito de jogar. O dos ricos. Cara, e era dos ricos, porque nós conseguimos comprar na época o de cartão, cara. Era uma moda, cara. Imagina aquele, tipo assim, todo mundo tinha que contar no dinheiro. Nós chegávamos com o nosso banco imobiliário e colocava assim: 17 mil na minha conta. Pô, parecia real aquele negócio. Dava de vontade de dar aleluia, gira no manto, irmão. O melhor era quando você pegava o do irmão e fazia assim. O melhor era quando você pegava assim, você tinha quem já jogou banco imobiliário sabe que é com casinha e hotel, né? Você tinha na tua propriedade um hotel e teu irmão contava 1, 2, 3, 6, caía em cima do hotel. Eu lembro até hoje do barulhinho daquele cartãozinho entrando e fazendo assim, descendo o dinheiro do teu irmão, cara. E voltando um pouquinho, e ele falou, a gente falou assim, cara, e a gente tava empolgado demais porque a gente cria que num milagre, a gente cria que ia acontecer alguma coisa sobrenatural ali. E a gente falou assim: pai, nós vamos jogar junto, cara. Nós estava já fazendo plano lá pra frente, nós vamos jogar junto. E nós era criança, cara. E como eu disse, nós chegava em casa todo dia querendo saber o que fazer. Nós não tinha mais vida, cara. Nós só queria saber se ele estava bem. E é isso que eu quero falar. Quando o teu pai e tua mãe tá em casa, você chega, cara, e abraça eles de verdade, cara. Eu lembro que meu pai tinha uma folia, cara: vamos dormir meia hora comigo? Vamos dormir meia hora comigo?
E a gente Nós ia ia dormir, triste. cara. A Nós gente ia ia triste, porque criança não quer dormir, né, cara? Cara, a gente ia dormir meia hora, a gente Pegava ficava um em 5 cada pescoço. A gente ficava 5 minutos, cara. 5 minutos. E vazava daí. Liso, assim, o pai dormia, nós vazava liso. E, cara, juro pra vocês, aquela meia hora que eu não queria aquela época, hoje eu quero, velho. Hoje o que eu mais queria era dormir meia hora com ele, tá entendendo? No começo eu pedia pra Deus, não tem como você fazer só pra eu dar um abraço. Da última vez um abraço, né? Mas Deus foi bom com a gente, Ele deixou a gente dar um abraço um dia antes, né? Ele deixou a gente ver Ele. Ele deixou nós, todo mundo ver Ele, assim, a família inteira. Ele estava muito bem naquele dia. Incrível, Fabiano. Incrível, Fabiano. Ele estava sem a chapa, cara. Ele estava sem os dentes da frente. O meu pai é dos antigos, ele era antigo. Então, naquela época, não tinha muito cuidado com os dentes, assim como é hoje. Então, quando ele tinha 13 anos, ele perdeu quase todos os dentes da frente. Então, na época, era muito normal o pessoal fazer uma chapa de dente. Então, tipo assim, era muito nojento e engraçado ao mesmo tempo. Nós adorávamos quando ele tirava a chapa assim pra esfregar. Porque ele tinha uma coisa boa na vida dele. Era vaidoso, era vaidoso. O que ele fazia? Ele conseguia tirar a chapa. Em vez de ter que escovar a boca, ele fazia assim. Lembra até hoje. Hoje tá sujo. E esfregava assim, vendo assim, sabe? Então, sem a chapa, imagina, nós dava tanta risada. Tipo assim, depois de um tempo ele começou a conversar, nós dava risada, lembra? Dele sem a chapa, o John tá mexendo no cabelo dele. E assim, ele estava muito bem naquele dia. Então a gente ficou bem feliz, agradeceu a Deus por a gente ter a oportunidade de ver ele, né? Depois de 37 dias. Vocês estão entendendo o que é ficar sem ver o pai 37 dias, cara? Você pode falar pro teu pai que odeia ele, cara. Você pode olhar para ele e falar assim, cara, eu não te amo mais, você não é meu pai. Mas quando ele fica doente, você se importa, cara. Você se importa muito, é igual irmão. Eu falo pro Gabriel, às vezes, sai daqui, isso é muito chato. Olha pro Matheus, meu Deus, vai tocar esse som pra outro lugar, cara. Mas quando a pessoa fica doente, cara, você tem a oportunidade de sentir na pele o que é sentir saudade, entende? E a gente sentiu muito saudade naquela época. E a gente começou, eu lembro que no outro dia o Jonathan ficou bem louco, o Jonathan ficou com medo e, né, a gente ficou sabendo que ele estava muito mal de novo. Ele tinha ido pro quarto, ele tinha saído da UTI, tinha ido pro quarto. E quando ele foi pro quarto, ele piorou lá, piorou muito. E ele teve que voltar pra UTI. Só que não tinha vaga, então o Jonathan começou a correr, vamos buscar vaga, porque não, vamos dar um jeito, porque família é assim, você dá um jeito, cara. E a gente foi lá, achou uma vaga para ele, e na viagem de videira ele já estava muito, mas muito mal, né? E então o Jonathan fala que foi a pior viagem dele, cara. Ele foi viajando pensando, puxa, será que meu pai vai estar vivo? Será que meu pai não vai estar? Será que meu pai vai estar vivo? Será que não vai estar? Entende? E a gente começou ele foi, tudo, e quando ele chegou lá ele estava muito mal, mas ele estava vivo. Ia passar por uma cirurgia, uma operação, né? Para ver se dava de algum jeito salvar eles, né? Salvar ele, dar um jeito na vida dele. E o Jonathan olhou para a médica e falou assim, faz o que você puder lá. O Jonathan orando, né? Na igreja lá. Porque nessas horas você também recorre muito a Deus. Porque às vezes ele a única solução. Na verdade ele deveria ser antes a nossa única solução, né? A gente devia orar antes dos problemas. A gente devia orar, ler a Bíblia antes dos problemas. E Deus tem confrontado muito a nossa vida, né? Como cristão, que a gente vai ter que abalar essa geração, porque nós cremos no avivamento, amém? Nós cremos que essa geração vai ser usada por Deus para levar a palavra para tudo que é lugar aí. A gente estava falando com o Fabiano, que vontade de ir lá naquela pista, cara. Vocês que são skatistas, recebe aí. Deus vai dar a palavra para vocês levar lá fora, cara. Lá fora. O Matheus, não é Matheus? Quantas vezes você teve a oportunidade de conversar com aqueles caras lá fora? Conversar com aqueles caras. E a gente tá se preparando, né, Fabiano? Porque a gente crê que vai acontecer alguma coisa nessa época. Então Deus começou a ministrar a gente. E voltando, o Jonathan foi para lá e ele estava, sabe, muito mal naquela época. Eu lembro do Jonathan contando que a gente não estava lá, né? Que quando ele chegou lá, a ambulância estava toda ensanguentada, desculpa. E ele disse, meu pai está vivo? E o cara disse que sim, cara. E ele estava realmente vivo naquela hora. E ele foi passar pela operação e a gente recebeu a pior notícia da nossa vida, né, Gabão? Que foi de noite, quando o pai acabou morrendo, e minha mãe, a nossa família estava toda lá para a videira. E o nosso pai acabou falecendo naquela cirurgia. Eu lembro do Jonathan dizendo que não queria fazer mais nada, a não ser ir lá dar um abraço na Daiane, porque nessas horas a gente também vê que é necessário a gente ter pessoas que a gente ama. E ele foi abraçar a Daiane, cara, porque ele queria estar junto com alguém que ele amava. E eu lembro que era aí por 3 da manhã, a Pri acordou com uma ligação e ela começou a chorar na ligação, cara. E nós era criança, mas nós já conseguíamos entender mais ou menos o que estava acontecendo. Mas a gente não imaginou que o nosso pai já tinha morrido. Tinha esperança. A gente tinha esperança.
E o pai, a Pri não contou, e veio o pastor Rubens. Pensa num pastor. Pera, deixa eu dar uma enfatizada. A nossa igreja, o meu pai, digamos assim, a nossa igreja era muito pequena. Era uma igrejinha pequena, ele era tradicional. Todo culto ele ia de terno e gravata e sapato. Chegava assim com uma Bíblia do tamanho do mundo. Largava assim. Assim, começava a fazer a pregação dele. E foi tempo assim, entrou um pastor na nossa igreja, que era de fora, ele não veio para pregar na nossa igreja. Mas ele queria uma igreja e escolheu a nossa igreja. Só que ele fazia assim, ó. Mas era assim a cena. Querido, que lindo que você é. Eu dizia assim, o maior mentiroso que eu vi na época, cara, eles olhavam pra mim e falavam assim, que lindo, olha que cabelo macio. Acho que ele viu o espírito, só pode. Que ele chegava assim, tudo ele chegava. Querido, vem aqui, meu irmão. Quando ele ficava triste, ele fazia assim... Continue, Rafa, te atrapalhei um pouco. Não, que isso. E o pastor Rubens chegou lá em casa, cara. E a gente, como eu digo, a gente era pré-adolescente e ele foi escolhido para dar uma das piores notícias da nossa vida. E a gente amava muito o nosso pai, tanto que filho de crente é uma coisa sobrenatural, né? O Jonathan disse que saindo do hospital ele não deixou de imaginar o nosso pai chegando lá no céu, tá? Amém. Então, ele sendo pastor, tudo ele chegando lá no céu, cara. E a gente imaginando por causa que desde criança ele olhava, né, Matheus? Olhava pra gente e falava assim, cara, um dia nós vamos pra glória. E às vezes ele até falava, eu quero ir. Eu digo, sai fora, você vai ficar mais um tempo aí com nós. E ele queria muito ir pro céu, cara. E o Jonathan disse que não deixou de imaginar ele chegando lá no céu. E eu lembro que o pastor Rubens, muito carinhoso, ele estava muito triste mesmo, porque era o pastor dele, a igreja inteira foi lá em casa. E a igreja, nesses momentos, é muito importante também. Porque você vai ver, quando você tiver com algum problema, o teu amigo te acolhe, cara, né? O Fabiano sabe disso, nas células, aqui no grupo. Eu sei como é que funciona. Quando você está triste, os amigos percebem. Eles olham para você e falam assim, cara, você não está bem, cara. Vem cá, me dá um abraço. E isso ajuda muito você. Então a igreja inteira estava com nós. O Mateus estava dormindo, para não a nossa sorte, né? Má sorte, o Mateus estava dormindo, só eu e o Gabriel tinha acordado. Então nós recebemos a notícia primeiro. E o pastor Rubens chegou para nós e falou assim, teu pai foi com o papai do céu lá para cima, cara. E eu lembro do Gabriel aqui, cara, nós era criança e ele começou a ficar desesperado e falar, eu tomei sorvete com ele semana passada. Eu tomei sorvete com ele e começa a passar um filme aqui dentro. Então por isso quando você não fala eu te amo, você perde a maior oportunidade da tua vida. Enquanto você tem tempo, quando você respira, você pode ainda dar um abraço. E eu lembro que foi uma das piores notícias da minha vida. Eu lembro que eu queria muito abraçar ele, mas é o seguinte, eu morri vazio. Ele morreu vazio. E eu também estava vazio. Porque quando ele morreu, eu sabia que eu tinha abraçado ele, eu sabia que eu tinha dito eu te amo. Mas mesmo assim, eu queria muito dizer eu te amo para ele ainda, cara. O legal de pensar é que o Rafa falou uma palavra que a gente depois de um tempo passou a entender. A gente tem que morrer vazio. E morrer vazio não é morrer sem nenhum órgão dentro do nosso corpo. Morrer vazio, o que a gente está dizendo, é morrer sem que no dia do velório você consiga chegar e dizer assim, olhar para aquele corpo e pensar, eu falei tudo que eu precisava falar. Nosso pai nos ensinou desde pequeno. Desde que nós era pequeno, como a gente era filho de pastor, né? Ele sempre foi pastor desde que a gente nasceu. Ele sempre falava de um lugar melhor. De um lugar onde não tem choro, onde não tem tristeza. E ele sempre falou, não foi possível, tá? A gente não estava preparado para isso. Ele sempre falou que no dia do enterro dele, o dia que ele morresse, ele não queria que a gente chorasse. Ele queria que a gente cantasse. Porque a gente sabia que ele estava num lugar muito melhor do que a gente estava. E ele pediu para cantar uma música assim, por isso que eu digo, meu pai era muito tradicional, cara. Porque ele pediu para cantar assim. Glória, glória, aleluia. Essa e depois, porque ele vê. E daí nós cantamos, mas não no microfone, senão ia ser uma tristeza. Senão o pessoal ia começar a chorar mesmo. Meu Deus. E assim, o seguinte, quando a gente recebeu essa notícia, eu lembro do Gabriel falando todas essas coisas. E depois de um tempo que o Mateus acordou, cara. Foi triste demais, né, Gabão? Para explicar, o Mateus é o mais velho da gente. A gente tem 16, o Mateus maior de idade. Já tem 18. Responsável por nós aí, a galera. Responsável por nós. Eu agradeço muito pela vida do Mateus, cara. A gente briga igual cachorro, cara, mas eu amo muito a vida dele, cara. Ele lá em casa bota pra quebrar nas músicas sertanejas e fala assim, aí, piazada, agora vocês vão ser meu público. Ei, todas as baladinhas que vocês verem do Mateus por aqui, nós já vimos tudo em casa. E nós estamos até com um sonho. Eu e o Gabriel estamos querendo aprender a dançar.
Porque a gente não conseguiu ainda, mas a gente quer aprender para ajudar ele, porque a gente crê que o ministério dele vai ser muito bom ainda. E daí o Mateus, como era o mais velho, era o que sempre andava com o pai. Assim, o Mateus desde sempre mexeu com carro. E meu pai acreditava no ministério, tanto que se o pai visse o Mateus hoje ia ficar muito feliz. E o pai sempre acreditou no dom do Mateus de mexer com carro. Então o pai queria instalar um som no carro. Mateus, eu sei instalar. Eu vi uns vídeos, eu vi um cara que me mostrou como faz. Lembro até hoje da cena, de eu escutar um estouro, pá, e o pai correr, pegar o extintor. O fogo no Fusca, gente, meu Deus. Fogo no Fusca. Por muito tempo. O som foi muito tempo já. E o Mateus, voltando ali que a gente tava falando, e o Mateus acordou depois de um tempo, cara. E ele acordou e eu lembro até hoje dele olhando pra gente, cara. E ele entendeu no olhar da gente já que o nosso pai já tinha ido, cara. Ele viu no nosso olhar assim. E eu lembro, cara, que ele chorou muito. E foi um tempo muito estranho assim, cara. Porque a gente que era geralmente acostumado a dar risada, acostumado a dar risada, a brincar, a estar orando, naquela hora ficamos sem chão, cara. E sabe quando você tem aquele pensamento? Deus não me ama mais, Deus não se importa mais, por que ele fez isso comigo? Para o pessoal entender, naquela época a nossa base espiritual, o nosso chão que nos sustentava na igreja, na igreja era nosso pai. Então aquele momento foi o que o Rafa falou, a gente se sentiu assim, cara. E assim, a gente começou a se sentir rejeitado mesmo assim, pensando, será que Deus ainda se importa com nós, cara? Será que Deus se importa ainda com a nossa família? E eu lembro de a gente chorar tanto, cara, chorar tanto aquele dia, chorar tanto. A gente chorou muito, mas muito mesmo, cara. A gente parecia a Júlia. E a gente tava lá chorando, cara. A gente tava chorando e tal. E eu lembro que era tarde da noite, então a gente foi dormir. E quando nós acordamos, cara, o que nós queria é que fosse um sonho, cara. Tudo que a gente escutou, tudo que a gente fez, a gente queria que fosse um sonho. A gente gostaria a gente até pensou. E a gente até acordou com aquela expectativa. Foi um sonho, porque nós acordamos todos juntos, assim. E não era, porque quando a gente acordou, o pastor olhou pra gente e falou assim: nós temos que ir. E, gente, não é coisa que alguém deve passar. Eu acredito que o ciclo da vida é que vocês realmente enterrem os pais de vocês. Mas que vocês, como eu digo, morram que vocês possam ter dito tudo para eles. Porque gente, a gente sofreu muito aquela hora, né, Gabão? Eu lembro da gente indo para a igreja com o carro. E quando a gente chegou lá, a gente viu o caixão no meio da igreja do nosso pai, cara. E o que você vai pensar nessa hora, cara? O que você vai falar? Naquele momento a gente viu que não era um pesadelo, não era uma coisa que era fingido, que era mentira. Nosso pai realmente tinha partido. Imagine você chegar na frente do caixão e você encostar e não sentir mais nada. Você só sentia um frio e você pensar... Não era ele, né? Não era mais ele, era só o corpo dele ali. Não tinha alegria, não tinha nada. E daí vem uma parte bonita e triste ao mesmo tempo, que a gente estava no velório, assim, no início da tarde, né, Rafa? No início da tarde. Então, primeiro de manhã, a gente vê que Deus, mesmo nesse momento, Deus honra as pessoas que servem a Ele. Então, servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Na verdade, a única coisa que vale a pena é servir a Deus, amém? A única coisa que vai fazer você ficar feliz. A gente tava assim, naquele dia triste, assim. E no jornal deram um tempo de escrever no jornal assim. Meu pai, ele era um cara muito envolvido com as escolas da cidade. Toda a escola, isso é muito legal, ele sabia que a escola era pública, mas toda a escola que a gente ia estudar, ele chegava e falava assim: ei, diretora, eu não tenho dinheiro para ajudar com a escola, por isso que meus filhos estudam nessa escola, mas eu sei carpir um lote, eu sei fazer coisa. E em todas as escolas tinha o tio Alvino, que todo mundo chamava, que a gente estudava, que era o cara que pegava, e a escola precisava fazer uma pintura aqui. Ele ia lá com um sorriso incrível, ele adorava isso. E nós ia junto, fazia as coisas. E daí eu lembro de muitas vezes ir junto e ajudar a fazer as coisas. Então, no jornal, o prefeito mandou colocar no jornal assim. Então, aí que a gente percebe que mesmo a igreja sendo pequena, sendo muito, digamos, debilitada assim, de estrutura e tudo, a gente vê que Deus honra as pessoas que Ele ama. E Deus honra as pessoas que amam Ele também. E no jornal saiu uma palavra assim no jornal: hoje morre uma luz de Campos Novos. Um homem que realmente amava essa cidade.
Então, no momento a gente não deu muita bola, mas hoje a gente lê, a gente tem até hoje o jornal, e a gente lê aquela palavra, um homem que realmente amava essa cidade. E nesse momento a gente vê que Deus honra a gente. Então, a gente estava naquele momento triste, a gente sem muito entender alguma coisa, o que ia acontecer. Tanto que muitas vezes depois do dia, muito tempo, até 2 anos atrás, às vezes eu acordava e eu pensava que era um sonho. Só dizia, não, tipo assim, no delírio às vezes a gente pensa que está vivo. Então, tipo, isso, o Jonathan já viveu muito isso. Então naquele dia do enterro aconteceu uma coisa muito legal. Meu pai, como ele trabalhou em muitas escolas em Campos Novos, Paulo Blas, Henrique Rupp, ele, no dia do enterro, assim, a gente deu de tarde ali, Jonathan, vocês querem comer? Que a gente ali naquele clima ruim, a gente disse, queremos, Jonathan, comer alguma coisa. E eu lembro da gente estar subindo de carro com o Jonathan e ver vários alunos de várias escolas descendo em direção da igreja. Não uma escola, as escolas, tipo assim, vindo em caravanas, muita gente, todos os alunos da escola. E o Jonathan olhou para nós pesado, a gente não pode. Vamos lá ver, a gente nem sabe se eles estão descendo para ali mesmo, mas vamos lá ver. E lá é a cena mais bonita que eu já vi na minha vida até hoje. Eu nunca vi uma cena tão bonita que nem aquela. Primeiro que no dia do velório precisou 2 caminhonetes para levar as flores. 2 caminhonetes. Um homem simples, que não tinha dinheiro, ele era conhecido pelo sorriso. Tanto que se a gente, não sei se vai ter uma foto depois, você vê o sorriso, te encanta. Eu estava falando pro Rudy, que o Rudy é um cara que tem esse sorriso. Eu chego lá no mercado e eu entro feliz no mercado, cara. Eu olho pro Rudy, assim, ele tá lá com um sorriso trabalhando. E daí quando eu vejo no culto aqui, o Rudy mais uns par de gente, dá quase uma fileira. Tudo do Big Bom. De gente do Big Bom. Eu penso, claro que tem. O pessoal olha pra cara desse piá e pensa, meu Deus, o que esse piá tem que eu quero ter também? E daí, naquele momento a gente voltou e a gente viu escolas, turmas, fazendo uma roda em volta do caixão e batendo palma, aplaudindo. E eu quero que vocês parem para pensar uma coisa. Isso me empolga o coração, porque é nessa hora que o diabo vê, cara, que ele não tem nada para ganhar da gente, cara. Eu acredito que é nessa hora que o diabo pensa, eu ganhei! Ele morreu, agora não tem mais ninguém. Puf! As escolas começam a vir, cara. Gente não crente, cara. Gente que não era de igreja. A maioria daquele pessoal eu não conhecia. Tinha uns amigos nossos, mas a maioria não conhecia. E eu lembro de sentar no banco, porque a nossa igreja era, como eu disse, meu pai era tradicional. Pra a igreja estar no certo das igrejas batistas, tinha que ser no banco. No banco, não existia cadeira. De cedro. De cedro. Era um negócio de louco. E eu sentado vendo, sabe, cara, aquele momento do pessoal aplaudindo. E eu pensar assim... É o que o Rafa falou, o diabo devia estar pensando, o Satanás devia estar pensando isso naquele momento. Acabei com esses meninos, agora não tem mais para ninguém dessa família. Eles vão desistir tudo. Imagina, era a base nossa. E do nada, imagina, eu imagino, é só imaginação, pessoal. Imagino Satanás olhando assim, matei a pau. E do nada chega os alunos assim, marchando, cara, todos os alunos chegando e batendo palma, cara. Então, isso foi incrível. Para honrar nosso pai. Para honrar nosso pai. Então, como eu disse para vocês, é aí que a gente vê como Deus honra quem serve a Ele. Não simplesmente, Deus não quer que a gente faça o impossível por Ele. Deus não quer que a gente faça uma coisa que não vem, que seja difícil, tipo ir conversar com o prefeito, falar de Jesus prefeito. Deus quer que a gente fale no dia a dia com as pessoas nossas. Eu tenho experimentado disso porque... Agora eu trabalho num lugar onde não é ninguém crente, não. Já trabalhei em outros lugares na escola. Vocês pensam, talvez vocês não sabem, mas a escola é um dos piores lugares para se ser crente nessa época. Tudo lá é para corromper a gente. Música, tipo assim, umas músicas com umas... O inimigo quer me envergonhar, irmão. Tudo umas músicas, as piores músicas que tem no mundo hoje toca na escola. Na escola, imagine, tipo assim, todo mundo lá, imagine para os piá, para as meninas, se você quer servir a Deus, você tem que viver o que a palavra fala. Então, muitas vezes, o pessoal chega lá no Senai, na escola, o pessoal chega e fala assim que, de vez em quando, acha que nós somos boiola, assim, para dizer, porque eles dizem, vocês ficam com as meninas, a gente olha com a maior sinceridade do coração e fala assim, a gente não fica com as meninas. E a gente não, daí eles falam, mas por que vocês não ficam com as meninas? A gente podia dar aquele discurso, porque Deus disse que não pode, né?
mas a gente não segue. Sabe o que a gente faz? Eu vou dar uma dica para vocês. Falem sem vergonha, porque Deus ele se alegra quando cada um de nós olha e vive o que realmente Ele quer que a gente viva. Então a gente olha e fala assim, por que você não fica menino? Eu digo assim, cara, porque eu creio, eu falo com essas palavras, porque eu creio que o dia que eu for beijar uma menina, que eu for namorar com uma menina, essa menina vai ser a menina que vai ser para eu casar. Então eu quero escolher bem. Não quero escolher uma menina que não segue o mesmo Deus que eu sigo. Então a gente tem experimentado do mover de Deus. E aquele dia realmente foi muito triste. E a gente vai pra frente, porque senão a gente fica aqui muito tempo. E foi muito triste realmente. E aconteceu tudo que o Gabão falou, as escolas foram lá e bateram palma. E a gente recebeu uma proposta. O Jonathan, como sabia que a gente tava meio mal, falou assim, vamos pra Freiburgo, cara. Vamos pra Freiburgo, ô, cidade boa, né, cara? Amém, né? Cidade top. Eu digo, misericórdia, já tô no fundo do poço, vou para mais um meu, cara. E brincadeira. E a gente veio para Freiburgo, cara. Eu lembro que a gente chegava aqui, o pessoal assim, lá no Frai, eu digo, que pessoal, Frai? deixa eu só dar uma ênfase. Nesse momento nós já tinha 12, quase 13. A maioria de vocês tem 13, né? 13, 14. 12, 13 anos? Quem é que tem 12, 13 anos, mais ou menos assim? A maioria da galera. Então, tem uma galera mais velha aí, né? Então foi muito massa. Nós chegamos em Freiburgo, cidade nova. Cara, a gente quis dar um de mala. Então a gente chegou fazendo, sabe o que na cidade? Vestimos umas camisetas meio largas, assim, umas calças jeans, assim, e viramos skatistas. E viramos skatistas, né, cara? Porque nós não podíamos ser o Matheus sempre foi do descer os morros. O Matheus era o cara de descer os morros. Eu sei que tem lá o Pedro, o Thiago, que eu tenho certeza que anda. O Hernani, os Piá que andam. E eu lembro que a gente virou skatista, cara. E nós não tava mais nem aí pra nada, era só andar de skate. Nós aprendemos a bater manobra, coisa. Então esse foi o momento da nossa vida que a gente tava mesmo depois de tudo aquilo, a gente tava com o sentimento que Deus tinha nos abandonado naquele momento. Tava com o sentimento que nada mais ia dar certo pra nós. Então, assim, nós chegamos em Freiburgo e era tudo novo pra nós. Então nós começamos a matar a pau. E eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Foi o que me arrebentou. Porque eu lembro que a gente tava sem o nosso pai. Aquela época nós demos uma desviada da igreja, o Mateus continuou, mas nós fizemos a burrada de se desviar de Deus, cara. E eu lembro que foi nessa época que eu comecei a ficar com as meninadas, condenei meu passado, eu sei. Mas eu lembro que eu comecei a viajar na maionese, cara. Com esse sentimento, eu não preciso, cara, eu sou feliz aqui fora. E com aquele buraco lá dentro, sabe? Com aquele buraco. E eu lembro de muitas vezes, assim, nós como família, nós como irmãos, a gente passar por momentos assim difíceis, mas a gente não fala nada, porque a gente estava longe da igreja, a gente estava longe de Deus. E vocês sabem muito bem, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando vocês estão longe de Deus, cara, você só vai se afundando cada vez mais. O Fabiano estava me mostrando o vídeo, né, da menina, que o Fabiano era Jesus. Jesus bonito esse Jesus, né? E o Fabiano, vocês lembram desse teatro que eles fizeram aqui, né? Então, ele estava me mostrando e me alegra muito o coração aquele teatro, porque mostra o que acontecia, cara. Tava tudo dando errado, cara. Nós estávamos lá longe, assim, cara. E Deus começou, assim, a agir de uma forma sobrenatural, assim. Então Ele colocou no coração do Jonathan: leva esses piá para a casa de vocês. Mas e aí? Como é que o Jonathan vai chegar e falar com a Daiane isso? Vou trazer 3 adolescentes rebelde, chato, marmanjão, não sabia torcer um pano, não sabia varrer um chão, porque eu não preciso ajudar minha mãe, cara. Eu quero saber quantos de vocês ajudam a mãe de verdade. Nossa, olha, se for verdade isso, olha, parabéns pra vocês, galera. Glória a Deus, ó, gostei dessa palavra. Galera, eu quero falar uma coisa pra vocês que Deus ministrou no nosso coração, né, Gabão? Quando a gente vai arrumar a casa cada ano, por mais que seja cansativo, por mais que seja, mas foi as experiências maiores com a família que nós já tivemos, cara. De tipo assim, 1 da manhã nós tá terminando a casa, o Jonathan falou assim, vamos lá buscar uma coxinha, vamos lá buscar alguma coisa pra comer. E naquela hora a gente começar a conversar, porque esse é o plano de Deus. A gente sentar e conversar com a família. E a gente ir lá comer uma coxinha, tomar uma água com gás, e a gente começar a conversar, né? Nossa, Jonathan, que saudade do pai, que saudade e tal. E ali a gente começar a chorar, a gente começar a ser tratado, né? E a maior experiência que a gente teve e que a gente queria passar com vocês é, quando a gente está limpando a casa, quando a gente está fazendo qualquer coisa, a gente pode ser feliz com a família, porque esse é o plano de Deus, né? Para voltar lá na história original,
Então, a gente rebelde ali, o Jonathan recebeu isso no coração, mas como o Rafa falou, como falar para Dai? Para trazer 3 piá, imagine você, é um casal, um homem e uma mulher, e um filho, um filhinho pequeno, de uns 2 anos e meio, quase 3, né? 3 eu acho. Então, como que você vai falar que você quer trazer 3 irmãos teus, que não são nada dela? Não tinha parentesco nenhum, fora a ligação que ela tinha. E disse que o Jonathan olhou assim e falou assim para Deus. E é aí o momento que vocês têm que aprender. Que às vezes a gente tem que jogar a bola para Deus. Porque o Jonathan olhou para Deus e falou assim: Deus, se você realmente quer que eu traga os meus irmãos morar comigo na nossa casa, então fala com a Daiane. Porque eu não tenho coragem de falar. Imagine, as mulheres altas até a gente respeita. Mas quando a mulher tem 1,5 m, assim, ela olha com aquela cara, meu Deus, é só Misericórdia. todo mundo saindo da frente. Sai fora, daí ele quando olha pra nós fala assim, e o quarto dela? Meu Deus. É um risco É um pro risco. quarto, diz, misericórdia, vai orando já, em jejum ainda. E daí, um dia, foi muito engraçado. Agora eu quero contar um testemunho engraçado, assim. Nós estávamos em casa e o Jonathan disse que estava no carro, passando quase perto de casa. E a Dai olhou para o Jonathan e falou, aí que a gente vê como Deus é bom, como Deus, Ele nos dá as respostas que Ele quer, né? Ele olhou e a Dai olhou para o Jonathan e falou assim, Daiane, não, ela olhou e falou assim, Jonathan, Deus estava me falando, e eu não sei o que você deve pensar disso, mas Deus está me falando para eu levar para a gente trazer os 3 irmãos teus morar com nós. Um dia antes, ela tinha passado pela pracinha, cara. E a gente, como era tudo muito fora, cara, a gente, assim, muito desviado e muito fora da igreja, a gente não tava com o Mateus estava andando sozinho. E eu louvo a Deus porque Deus tem seus planos para nossa vida. E ela viu o Mateus, cara, numa pracinha sentado sem fazer nada, cara, porque era o que a gente sabia fazer naquela época, não fazia nada. E o Mateus disse que ela olhou pro Mateus e viu ele vazio, viu ele sem alegria, viu ele sentado lá naquela pracinha andando de skate, com um monte de gente para falar coisa. E aí ela recebeu essa palavra de Deus que o Gabão tava. Então, e daí foi muito estranho, cara. Imagina você tá na tua casa bem de boa, nada para o carro do teu irmão na frente da tua casa. E nós estava dormindo, e nós tínhamos medo do Jonathan, um medo excessivo do Jonathan. A mãe dizia que o Jonathan era bravo, e nós criamos esse medo do Jonathan. O Jonathan chegava lá em casa, nós já, meu Deus, tira tudo daqui, esconde tudo, né? Tipo assim, tudo a bagunça, né? E daí ele chegou lá e ele disse, pesado, eu quero falar só com a mãe. Nós pensamos, eita. Coisa ruim da desgraça. Pelo menos não é com nós, é com a mãe. Hoje nós ficamos até meio faceiro, não é com nós. E eles conversaram por um tempo. Nada, ele chamou a gente e ele fez a pergunta mais estranha que eu já escutei na minha vida até então. Pesada, eu quero que vocês vão morar comigo. A mãe deixou. Vocês querem ir morar comigo? Nós meio rebeldão, nós não tinha Wi-Fi em casa. Nós não tínhamos a Wi-Fi pro celular em casa. Eu fui o que mais fiquei faceiro. Nós não tínhamos Wi-Fi em casa. Então nós usávamos os dados móveis ali mesmo, né? 50 centavos, né? Por dia ali, ó. Quando você queria acessar um vídeo, digamos assim. E daí o que aconteceu? O Rafa disse sim, eu meio fiquei assim, mas disse sim. Cara, e daí o que a gente pensou naquele momento? Foi muito estranho, a gente pensou assim, todo mundo junto, pensou a mesma coisa. Não, mas vai demorar 1 mês para ele vir nos buscar. Não vai vir buscar. No outro dia de manhã escutei um barulho. Bip, bip. Bip, bip. Eu digo, sai fora. Não é possível, Deus, que você tá fazendo isso mesmo. Eu vou morar com o pastor, cara, de novo. E tinha Wi-Fi, né, Rafa? Nós ficamos faceira. Mexia no celular, jogava Xbox. Primeira semana. Primeira semana. Um dia, agora vem as histórias um pouco engraçadas. Pro Rafa e falou assim, Rafa, você me ajuda a passar um pano? Daí nós tudo empolgado, né? Eu falei, ajuda. Ajuda, né? E um pouco antes disso, foi muito estranho a noite, né? Primeiro dia. A noite foi estranha, cara. Porque a gente deitou assim, imagina, eu dormi com o Rafa na mesma cama. Irmão deu gêmeo, certo, cara. Irmão gêmeos, tá, galera? Pra quem não me conhece, eu sou meio sonâmbulo. Não deu certo. Deixa eu falar a verdade pra vocês, galera. Ele vai dar uma inventada aqui. Mas deixa eu falar a verdade. Nós começamos a lutar karatê só agora há pouco, né?
Mas naquela época ele já andava treinando com e roubava minha coberta. E às vezes falava e eu digo, tá amarrado, tamo na casa do pastor, sai fora, sai fora. Ei, e daí, agora eu vou contar a história engraçada dos outros, que irmão adora caguetar os irmãos, ele que não conhece com a minha história. E ele olhou e falou assim, a Dé falou assim, ajuda aqui, Rafa, torça o pano aí pra mim. Rafa, faz aí como você fez, Rafa. Apertou. E ela conta hoje que parecia que o Rafa tava com raiva daquele pano, que ele apertava. E daí a Day olhou com uma... Vocês estão vendo esse braço? Vocês estão imaginando o tanto de água que saiu da coberta? Foi mais ou menos assim. E daí, daí a Day olhou com uma cara pro Rafa e falou assim, você não entendeu que quando fala torce, é pra torcer. E aí começa uma história muito engraçada, porque é o que o Rafa falou. Que a gente tem que aprender, voltar a aprender o valor que tem ajudar a arrumar a casa. E se vocês sabem, a gente sempre pensa assim, eu sei como que é. A gente pensa assim, ó, como as mães falam assim, vem aqui me ajudar, sempre já vou. Então, e como é que funcionava? A gente começou a aprender a limpar a casa, mas sabe o que a gente tem que entender? Que muitas vezes não é pela ajuda que a gente dá. Muitas vezes é mais fácil para as nossas mães fazer sozinho. Sozinha elas rendem mais, elas fazem coisas. Porque quando ela tem que parar, elas têm que nos ensinar. Mas ela não quer que a gente vá ajudar ela a arrumar a casa, ou o pai quer a tua ajuda para construir sei lá o quê. Eles não querem para você ajudar porque ele precisa de uma ajuda tua, porque você é o cara das ajudas. Não. Ele quer a tua ajuda para quê? Para aquele momento que está só você e ele. E daí vocês poderem ter as melhores conversas que a gente... É bem verdade, o Mateus está de prova aqui. As melhores conversas que a gente tem com a Day e com o Jonathan é o momento que a gente para e faz isso. Então vamos acelerar um pouco. E o que o Gabriel falou, isso a gente chora, a gente dá risada. E lá em casa é uma disputa para ver quem que fala mais alto. É uma coisa sinistra. Então, e a gente começou aquela coisa sinistra de se acostumar a conviver um com o outro, né? Então a gente começou assim, e eu lembro que a gente começou a se sentir amado de novo, né, Gabão? A gente acordava de manhã e o Jonathan tinha uma frase. Bom dia, senhores. Meu Deus, cara, eu saía chutando quase ele do quarto, cara. Bom dia, caramba, quero dormir, mas beleza. Ei. E a gente começou a viver, né? E eu lembro da gente começar a ser uma família, começar a se acostumar. Foi uma época financeira muito ruim e a gente tá acelerando aqui para dar tempo de vocês se divertir um pouquinho. E eu lembro que foi bem legal. A gente começou a viver o plano que o Senhor tinha para nós, que era viver como família. Mas só que assim, gente, eu não quero que vocês pensem que a gente é os perfeitinhos, cara. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu fui o primeiro a responder o Jonathan, cara. Cara, ele me mandou pro quarto tão brabo, cara. E eu respondi mesmo. E eu me arrependi depois e tal. E não quero que vocês pensem que hoje em dia Deus ainda tem muito a tratar no nosso coração. Mas às vezes eu respondo também, cara. Só que lá em casa a gente tem um esquema muito legal. A gente pede perdão. A gente olha, o Jonathan olha quando ele erra pra nós e fala, me perdoa. A gente fala, me perdoa. E a gente tem um vídeo pra passar do que a nossa família tem vivido, né? A nossa família tem se tornado uma família agora, né? Mas a gente não é perfeito. Mas é isso que Deus chama de família. Pessoas que não são perfeitas, mas estão dispostas a se amar um com o outro, né? E se você pensa que a tua família é estranha e não dá certo, veja esse vídeo que a nossa família é muito estranha.